Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Está começando mais uma live Gotas de Orvalho. E o nosso convite, a nossa convocação é para que todos nós aproveitemos esses momentos para a meditação, a oração, a comunhão que devemos manter uns com os outros e momentos também para agradecer ao Senhor de toda a terra, de toda a vida, o Senhor que nos concede a vitória e que nos faz caminhar com alegria e, como diz o profeta Abacuque, andar altaneiramente, apesar das dificuldades por todos os lados, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor e não são as dificuldades que são suficientes para impedir a nossa caminhada. Gotas de Orvalho está começando agora e damos as boas-vindas a todos. Esperamos que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude durante esses momentos que teremos aqui juntos para a glória do nome do Senhor. E vamos à nossa meditação, vamos à nossa reflexão, porque o tempo voa, o tempo passa, como diz o salmista, e a gente voa, a gente vai também desaparecendo, a gente vai indo, e no vai e vem da vida, Deus tem nos concedido a oportunidade de estar diante da sua presença. A internet não está bem, estou notando aqui a minha imagem um pouco mastigada, mas deve melhorar daqui para terminar a live. E está dando sinal aqui de que não está bem. Mas vamos lá. Estamos refletindo sobre a fé que foi dada aos santos e os irmãos, irmãs e amigos devem notar que essa fé nos faz bastante resistente para continuar na caminhada. Primeiro porque o livro diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós desejamos agradar aquele que redimiu a nossa vida. Por isso é que nós nos colocamos diante do Senhor, tendo como base e sustentáculo essa fé que Ele nos entregou. Então a gente vai caminhando e ainda bem que nós temos algo que nos sustenta, como temos a fé. Imagina se a nossa vida fosse baseada em história que a gente escuta. A nossa história tem fundamento, a nossa história tem sentido, a nossa história tem bastante sustentação que nos faz permanecer diante daquele que é o Senhor da nossa vida. Por que é que a gente não desanima? Por que é que a gente não desvanece?
retrocede, desiste. Há uma série de coisas que a gente pode e às vezes corremos até a tentação de fazer, mas por que não faz? Jesus disse aos apóstolos, quando a multidão foi embora ao ouvir o discurso de Jesus, e aí a multidão foi embora. E Jesus não se fez de rogado, olhou para os discípulos e perguntou-lhes, e vocês não vão? E Pedro tomou a palavra e disse, para quem iremos nós, Senhor, se tu tens as palavras da vida eterna? Quer dizer, nós descobrimos o segredo. O segredo é o Senhor que tem para nós a vida eterna. E com este segredo de confessarmos, de acreditarmos no que o nosso Senhor diz e no que manifestou para o nosso coração, dando-nos a fé, é que nós não desistimos fácil, não. Se é que desistimos, nós não desistimos com facilidade, por causa dessa fé que foi dada aos santos. E aí a gente observa o quanto sofre, o quanto padece, o quanto de tristeza, de dificuldade que a gente enfrenta, e aí a gente vai observando o vai e vem da vida, que nos dá a oportunidade da gente aprender lições de grande valor para o nosso dia a dia, para a nossa alma, para a nossa sustentação. A gente passa por um processo bastante difícil e, consequentemente, doloroso, mas a gente aprende, termina aprendendo. Somos, na verdade, diferentes daqueles que não têm, que não são orientados, usados, guardados por esta fé que foi entregue aos santos. E aí, como a gente está refletindo sobre a vida, a gente vinha refletindo sobre a vida de Jacó e agora a vida de José, que quase que ao mesmo tempo se confundiram, e a gente nota o quanto essas pessoas sofreram, padeceram, tiveram dificuldades, lutas, até a morte. Até a morte. Aquela ideia de que eu tenho fé e, portanto, não vou sofrer nada, não é real. Essa história não é verdadeira. E é por isso, e aí sim, leva muita gente ao desespero. É muito fácil a gente ver irmãos e irmãs decepcionados, porque pensavam uma coisa, diziam uma coisa, ouvia outra, e a coisa é outra ainda, não é nem aquilo que ouviam e diziam. Por quê? Porque não se voltam para o real sentido da palavra revelada através do Espírito Santo e que está gravada na Bíblia Sagrada. A gente lê tudo e ultimamente há uma febre descontrolada de se ler grandes escritores, grandes teólogos, e
terminam esquecendo o livro. E aí, para não se submeterem, porque os teólogos são assim, eles escrevem, mas eles não confirmam o que eles escrevem. Eles não confirmam. Você não sabe, o sujeito mora lá na pancada do mar, escreveu um livro, você achou bonito, deu muito certo com você, com a preguiça que você tem de ler o livro, porque dá preguiça mesmo. É mais fácil ler qualquer livro aí sobre teologia, filosofia, história, geografia. É fácil. Mas o livro não. Eu reconheço que não é fácil. Agora, é abençoador, é salutar, é gostoso ler o livro, porque na medida que a gente vai lendo o livro, a nossa fé vai sendo fortalecida, a nossa fé vai sendo sedimentada, fundamentada, cada dia mais. E a febre que tem dado ultimamente tem levado muita gente a desistir. Eu pensei, mas a fé não oferece essa variante de você pensar, não. A fé é firme fundamento, a fé é prova. Fundamento, a fé é fundamento das coisas que se espera e prova, certeza daquilo que se não vê. Não é pensamento, eu pensei que era, me disseram, eu li em um lugar. Não existe isso no campo da fé, na natureza da fé, na ação da fé. Como era que José acreditava que os seus sonhos iam se cumprir, estando ele na prisão, pela fé. Como é que Jacó abençoou os filhos de José quando estava próximo a morrer? O livro diz, pela fé. Como é que os israelitas saíram do Egito e antes de saírem fizeram a arrumação para levar os ossos de José, porque além de ter sido um juramento, isso era profético. José, antes de morrer, profetizou acerca daquele dia da libertação do povo de Israel ao sair do Egito. Como foi que isso aconteceu? Pela fé. Pela fé. Se você for pensar, eu pensava, o meu professor de hermenêutica me disse que era assim, mas o professor de hermenêutica talvez não tivesse fé suficiente para dizer as coisas. Mas o meu professor de homilética ensinava, era o melhor que tinha na região, mas talvez não fosse o melhor em termos de fé. Sem fé, meu caboclo, minha cabocla, é impossível, não vai. A gente nota, portanto, a movimentação de Jacó, que encerrou no dia do seu sepultamento, ou no dia em que ele recolheu ou encolheu os pés na cama, recolheu os pés na cama e expirou. Eu tenho ouvido algumas pessoas contarem a história de alguns irmãos e irmãs que morreram quase que desse jeito aí. Conversaram e de repente parou de conversar. Quando foram olhar, tinha passado para o outro lado. Jacó fez isso, recolheu os pés e expirou, terminou
o dia da sua caminhada, terminou o dia da sua luta, chegou ao final. Pela fé, durante toda a vida, ele fez grandes conquistas para o reino, apesar de toda a tribulação que viveu, apesar de toda a dificuldade que viveu. E é como dissemos ali, ainda há pouco tempo, não são as dificuldades que vão impedir a nossa caminhada, mas não impede mesmo. Talvez atrase um pouco, dificulta um pouco, atribula aqui, atribula ali, mas a gente termina chegando onde o nosso Deus planejou. E aí a Bíblia nos mostra que esse vai e vem da vida só acontece porque nós temos a fé suficiente para o vai e vem da vida. Ela vai e nos ensina lições, ela volta, traz novas lições, ela vai e nos leva diante daquele que é o purificador da nossa alma. Ela volta e nos traz oportunidades para a gente compreender o que precisamos ser e fazer para a glória do nome do Senhor. A vida é uma riqueza, a vida é uma grandeza, só tem uma coisa maior do que a vida, é a graça, como diz o livro. A tua graça, a graça de Deus, é melhor do que a vida, é maior do que a vida. A tua graça ainda supera a vida, mas a vida em si mesmo, quanta riqueza, quanta grandeza. É tanto que a gente não devia nem se aborrecer com a vida que o nosso Deus nos deu. Amanhã a gente continua. E aqui, pelo que eu vejo, continua a internet mastigando a minha imagem, que eu detesto a imagem mastigada, mas fazer o quê? É melhor fanhoso do que sem nariz. Graças a Deus pela imagem mastigada. É melhor do que nada. Bem, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos colocar o nome dos irmãos e irmãs diante do altar do Senhor. E a gente tem alguns irmãos doentes, inclusive aqui da igreja aqui em Apodi, e eu tenho muito cuidado em transmitir essas informações e busco a informação real para repassar para os irmãos no momento do pedido de oração. E isso porque isso é uma coisa que às vezes a gente diz, o fulano está bem, está bom, daí a pouco vem a notícia, morreu. Ou então está morrendo, daí a pouco vem a notícia, ficou bom, graças a Deus por esse lado. Agora o outro é chato. Então eu tenho muita cautela, e se deve ter muita cautela. Alguns irmãos têm reclamado porque a igreja não divulga. A igreja não precisa de fofoca, de notícia. A igreja não precisa de conversa, do converseiro sem sentido, não. Nem você, nem a sua família merecem que o pastor da sua igreja esteja divulgando notícias só para balançar o fuxico que acontece na cidade. O pastor de vocês, pelo menos o pastor Davi, não tem esse interesse, o mínimo. Mas nós temos alguns irmãos, pastor João Maria está ainda precisando das orações, está bem. Foi mostrado um vídeo ontem, ele jantando. Então quem janta está bem, né? Está bem, graças a Deus,
o nosso irmão está bem. E, segundo a informação, seguindo porque o vírus é cruel e traidor. Está bem, como nós dissemos, né? Mas o nosso João está bem e seguindo essa projeção, essa reação que ele está tendo em relação à doença, nesse final de semana receberá alta, se Deus quiser. Então, vamos orar também pelo pastor João Maria e alguns outros irmãos que estão também com dificuldade na saúde, e a gente vai orar. Agora, nada de alarde, nada de conclusões espalhafatosas, o irmão ou a irmã bota o pano na cabeça, ainda é desse tempo, pois ainda tem muita gente assim, bota o pano na cabeça e sai de casa em casa tagarelando. Em vez disso, vai orar, coloca diante do altar. É tão doloroso, irmãos, é tão doloroso ver aqueles corpos seguindo para o sepultamento sem poder. Pelo menos a família faz aquele gesto, aquela coisa de despedida. Isso é muito doloroso, isso dói muito. E a gente precisa orar pelos que estão doentes e pela família do doente, que sofre bastante. Mas essas são as voltas que a vida dá, e a gente só aguenta pela fé. Vai, vem, leva e traz, e você firmado no Senhor para a glória do seu santo nome. Então, vamos colocar os demais irmãos e irmãs diante do altar de Deus. Os que eu vou ler aqui, não tenho informação se tem alguém doente. Se tiver, está sendo colocado diante do altar de Deus para receber a cura. E vamos logo àqueles que eu vejo no começo aqui da live e não vejo mais. Eu não sei que mistério é esse, mas é assim mesmo. A irmã Maria das Dores Costa, que está todos os dias. Há pouquinho eu estava vendo a foto dela aqui, mas desapareceu. A irmã das Dores Costa, a irmã Maria Feitosa, que de vez em quando a foto aparece e desaparece. Irmã Maria Feitosa, irmã Saúde Lopes, irmã Ana Célia, irmã Rita Daniel, aí em Aroeira d'Água, no município de Tabuleiro do Norte. Vamos orar por esse pessoal. Diana Holanda, aí na cidade do Encanto, ela e a família. Lindinete Marroc, em Martins, ela, o pastor Aldir, colocamos diante do altar de Deus. Ilka Alves, em Sororoca. Evangelista João Bosco de Lima, em Pau dos Ferros. Sila Fernandes, em Apodi. Presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz. Maria Leide, em Apodi. Cíntia Vitória, também aqui em Apodi, acompanhando a nossa live. Edivalda Souza, em São Miguel, aqui no Rio Grande do Norte. Arivanilza Germano, em Visconde do Rio Branco. Arivanilza, de vez em quando eu esqueço o nome da sua cidade, mas se eu olhar para o seu nome, imediatamente disser o nome, eu acerto, mas se não disser, não tem quem faça eu lembrar mais. Visconde do Rio Branco, Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, a irmã Arivanilza, o seu esposo Germano, os seus filhos. Deus abençoe a nossa irmã. Arineide Freire, no assentamento Milagres, muito obrigado pela participação, irmã Arivaneide. Deixa aqui que os meus dedos bateram onde não deviam. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Jailda Fernandes, em Severiano Melo, pastor Vielândio, e
toda a família. Alzair Silva, pastor Alzair, onde é que anda o Alzair? Em São Paulo do Potengi. Deus abençoe o nosso irmão e toda a sua família. São Paulo do Potengi. Mirelle Kelly Poinha, no sítio Reforma, que são ouvintes de voz evangélica de todos os dias. Que riqueza! Edith Florencio, em Apodi. Jacilene Noronha, em Apodi também. Silvia Alves, em Sororoca. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado aí a família acompanhando a nossa live. Uma bênção de Deus para vocês. Deus abençoe grandemente. Temos também a irmã Alzeneide Ercina, que é a esposa do pastor Maércio, aí em Sororoca também. Muito obrigado, Deus abençoe. Presbítero Jonas Gomes, em Mossoró, Jonas e a família. Gesiane Fernandes, em Pau dos Ferros, a esposa do presbítero Tiago. Deus abençoe toda a família, no nome de Jesus. Temos mais ainda quem? Nós agradecemos a todos. Pastor Francisco Higino, acompanhando também, Mossoró. Raimunda Marinho, a irmã Raimunda Marinho, no Rio Novo. Deus abençoe a nossa irmã, combativa, animada, e repassa essa animação para todos nós. Temos também Neuma Jales, a Neuminha, né? A gente agradece a sua companhia aqui na nossa live. Deus lhe abençoe, continua, todo dia às 6 da manhã. Janaína Fernandes, em Sororoca. Israel Cabral, me parece em Melancias. Vânia Lúcia, aqui em Apodi. Moura Maia, também em Apodi. Pastor Maércio Alves, em Sororoca. Idalena Lígia, aqui em Apodi. Ivone Moraes, também acompanhando. Ivone Moraes, ela coloca aqui que mora em Blumenau. Muito obrigado, Blumenau, naquela mundo de Santa Catarina, por ali. Maria Antônia, em Sororoca. Diácono José Idalécio, em Pau dos Ferros. Vanúzia Lopes e Maria Valdete, em Apodi, acompanhando a nossa live, e a gente agradece a todos. Vamos orar. Levante assim a sua mão e coloque-se diante do altar de Deus, e vamos estar diante do Senhor. Pai Celestial, nós agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Nos deste a fé, que é a substância necessária para a nossa caminhada do dia a dia. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo ouvinte, cada amigo que está conosco, também acompanhando essa live, que tem sido uma bênção para dezenas de pessoas. Te agradecemos, te louvamos, exaltamos o teu nome, santificamos a tua majestade santa e grandiosa. Abençoe os irmãos e irmãs que estão conosco agora no momento da oração da fé. Apresentamos a todos diante do altar do Senhor, altar onde encontramos curas, bênçãos, libertação, livramentos. Ó grande Deus, estende as tuas mãos, toca em cada coração, aviva
a todos quantos estão clamando agora para que o teu nome seja exaltado entre todos aqueles que testemunham da tua graça e da tua bondade eterna. Abençoa, meu Deus, os que estão doentes, sofrendo, necessitados, as famílias que foram separadas dos seus entes queridos. Deus de toda bondade, concede a consolação necessária para que estejam tranquilos e continuem a vida, apesar das marcas, apesar da presença da morte. Deus bendito, tu és o Senhor que anima, que aviva, que dá ânimo, coragem e concede tranquilidade e paciência, calma. Deus bendito, tu és o Senhor que enche de bem a nossa vida e livra a nossa alma da morte. Nós te pedimos, te agradecemos, te bendizemos e te louvamos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a todos e amanhã, se Ele permitir, nós estaremos aqui mais uma vez para estar com vocês a partir das 6 horas. E, antes de sair, não deixe de compartilhar a live de hoje. Vamos lá, vamos levar a palavra àqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Um abraço a todos, Deus abençoe e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.